Dou por aberto os trabalhos das turmas reunidas, das câmaras reunidas de direito privado, nesta data de 2 de maio de 2013, com a composição formada por mim, pelo desembargador João Ferreira Filho, pelo desembargador Guiomar Teodoro Borges, pela juíza doutora Wandimara Zanolo, e representando o Ministério Público, doutor Edmilson da Costa Pereira. Indago os eminentes pares se há alguma indagação, registro, pontuação na ata da sessão passada. Não havendo, dou-a por aprovada. Anuncio a retirada de pauta em razão de composição das partes do 1 da pauta. Antes de atender ao pedido de preferência, gostaria de fazer uma breve reflexão humanista, como tem sido de prática nas nossas sessões da primeira Câmara Civil de Direito Privado, ora com conteúdo filosófico, ora com conteúdo cristão, e trago aqui uma passagem mitológica denominada ou intitulada A Caixa de Pandora. Conta a mitologia grega que o início da criação, o titã Prometeu foi designado pelos deuses para organizar a matéria em confusão, dando origem à natureza e às demais formas de vida animal. Prometeu, no entanto, pediu a seu irmão que cuidasse de tudo. Depois de organizar a terra, o ar e as águas, fez o homem. E porque os homens se sentissem muito sós, com a ajuda dos demais deuses, criou a mulher. Casou-se com a primeira linda mulher que criou, a quem chamou de Pandora. Disse à sua esposa que tudo que existia em seu reino pertencia a ela também, e que ela poderia usufruir de tudo, mas não poderia tocar numa caixa que ele guardava num dos cantos do quarto. Dizer a Pandora que não tocasse foi o suficiente para despertar-lhe a curiosidade. No primeiro momento em que ela se viu só, na enorme mansão, buscou a caixa e a abriu. Assim que levantou a tampa do baú, saíram de sua intimidade as misérias mais variadas. Misérias físicas como a lepra, a gota, a enxaqueca e o câncer, entre outras enfermidades, que estavam fechadas, escaparam e se disseminaram sobre a humanidade inteira. A inveja, a cólera, o orgulho, o egoísmo, misérias morais que também estavam guardadas, se espalhavam por todos os cantos da terra. Pandora, assustada, fechou a caixa imediatamente, sem se dar conta de que no fundo estava guardada a esperança. Os homens, assustados com tantas misérias morais e físicas que pairaram sobre a humanidade, pensam que Deus se esqueceu do gênero humano, relegando-o à própria sorte. No entanto, ainda resta para nós a esperança. Um dia, num país distante, a esperança se vestiu de homem e surgiu como um sol para reverter a situação da humanidade sofrida. Mas, descuidada, boa parte dos homens somente o conseguem ver como um derrotado, vencido na cruz do martírio, sem chance de ajudar. Esquecidos de que ele rompeu a lápide do túmulo e surgiu vivo, afirmando para quem quisesse ouvir: eu estou aqui. E em outra oportunidade afirmou: nunca estareis a sós. Ele continua vivo e velando pela humanidade, a quem chamou de seu rebanho. Qual raio de esperança surgiu trazendo a mensagem da boa nova e a espalhou por todo o planeta. Contou as bem-aventuranças eternas e jamais se teve notícia de que ele se tenha deixado contaminar pelas misérias humanas. São dele as palavras: vinde a mim, vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Se as misérias físicas e morais estão se tornando insuportáveis, abramos a nossa caixa de Pandora e deixemos sair dela a esperança. Não há mal que dure para sempre. O deserto da Atacama, o mais árido do mundo, situado no Chile, ao receber as primeiras gotas de água refrescante após quase um século sem chuvas, em pouco tempo fica recoberto de lindas e múltiplas
flores coloridas. Assim também acontece com as almas mais insensíveis. Ao se abrirem para receber os primeiros raios de sol das almas, mudam a paisagem ressecada para se tornarem campos floridos, espalhando bênção por onde passam. Essa é a nossa reflexão. Eu passo... Senhor presidente, eu só queria fazer uma observação, posso? Claro, deve. Não, é assim, é o seguinte, eu louvo essa parte humanística do final do seu texto, né? Fala da esperança, evoca a esperança e tal. Agora, é incrível como os mitos antigos, pelo machismo, né, atribuem à mulher a responsabilidade pela desgraça no mundo. Tanto o mito do Gênesis, que Eva é a desgraçada, que é a parte fraca, é seduzida pela serpente, come a maçã, a fruta proibida, e entrega ao homem para comer. Por isso, quando Adão é interpelado por Deus, a primeira coisa que ele fala é o seguinte: a mulher que tu me deste me deu a fruta para comer. Jogar a culpa na da mulher. E agora também a culpa da Pandora, coitada. Quer dizer, eu deploro, entendeu, esse machismo que persiste na mitologia e atribui à mulher, injustamente, a responsabilidade pela desgraça do mundo. A mulher é responsável pela procriação, pela fertilidade, pela alegria, pelo prazer, por tudo que tem de bom nesse mundo. Se não houvesse mulher no mundo, não valeria a pena existir. Eu voto com Vossa Excelência. Até porque nós precisamos honrar nossas mães, né? Especialmente as nossas mães. Bom, agradecendo a paciência dos outros advogados, eu anuncio e chamo para julgamento 4 da pauta geral, a pedido do Dr. Judson Gomes Silva Bastos, patrono, agravo regimental, relatoria da doutora Wandimara Zanolo, com a palavra. Senhor presidente, Egrégia Câmara, Maria Selma Valuiz e Moacir Torquato, resignados com o indeferimento do pedido de liminar nos autos da reclamação 22.163 de 2013, interpõe o presente agravo regimental com fundamento no artigo 52, parágrafo 2º, inciso 3º do Regimento Interno, pretendendo a reforma da decisão de folhas 1370/1380 para que seja deferida a suspensão do processo, impedindo o cumprimento da ordem de reintegração de posse expedida em desfavor dos mesmos. Repisam os agravantes os argumentos sustentados por ocasião da propositura da reclamação, os quais não foram hábeis a amparar o deferimento do pleito liminar. Argumento em síntese que os atos processuais praticados após o falecimento do réu Manuel Cruz Fernandes são inteiramente nulos, pois o feito encontrava-se suspenso aguardando a regularização do seu polo passivo. Sustentam que a retomada da marcha processual com a realização da perícia técnica de demarcação da área objeto do litígio vem ocasionando prejuízo aos agravantes, que se encontram na iminência de serem destituídos da posse de parte da área objeto da ação de reintegração de posse número 227 de 2007. Por entender não ser o caso de retratação e obedecendo à regra do artigo 2º, parágrafo 4º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, submeto o recurso a julgamento por essa egrégia Câmara. É o relatório. Pode continuar. Posso resumir? Pode resumir. Os agravantes aviaram uma reclamação contra o juiz de Novo São Joaquim, porque ele não teria cumprido decisão judicial emanada de um agravo de instrumento, de decidir sobre a perícia técnica de reintegração para reintegrá-los na área. E a decisão que foi do desembargador Adilson indeferiu a liminar na reclamatória, porque entendeu, como eu também estou entendendo, que o juiz de Novo São Joaquim cumpriu devidamente a ordem desse tribunal, emanada do agravo de instrumento, e decidiu ponto a ponto todos os questionamentos com relação à perícia e determinou a reintegração na posse da área dos agravados para que fossem reintegrados na posse da área. Essa ação tramita há mais de 19 anos, a reintegração de posse. Começou em Barra do Garças, depois foi transferida para
Novo São Joaquim, por isso que ela tem número 2007. E o STJ já havia determinado que fosse adequado à proteção possessória, porque a inicial, os agravantes pediram a posse em 5.300 hectares e terminaram sendo reintegrados em 12.731. Então, no RESP 27.572, julgado há 19 anos atrás, o STJ já havia determinado que fosse cumprido essa decisão de reintegrá-los na área de 5.300 hectares, que é o pedido inicial. E isso vem se arrastando no judiciário, recurso após recurso, e eu estou concluindo não conhecendo do agravo regimental, inclusive usando os fundamentos do eminente desembargador João Ferreira Filho, no sentido de que não há qualquer prejuízo para os agravantes. Nesse caso, não conhecendo do agravo regimental. Muito bem. Nós temos uma pequena divergência nessa parte dispositivas, né? Sobretudo porque, trazido a julgamento o agravo regimental, nós acabamos aferindo se há o prejuízo e, assim, se não existente, entendemos que é caso de desprovimento. Nós vamos manter esse raciocínio, desembargador? O desembargador Guiomar tem um pensamento a respeito disso? Para que a gente possa uniformizar a parte dispositiva? Eu confesso que para mim não está muito clara essa questão, se conhece o julgamento, é isso? Do agravo regimental. Quando não a agravo regimental é da decisão de Vossa Excelência que no agravo de instrumento? Não, numa reclamatória. Indeferiu uma reclamatória. Indeferiu a liminar da reclamatória contra o juiz de Novo São Joaquim. Indeferiu a liminar numa reclamatória proposta contra o juiz de São Joaquim, é isso? Sob o argumento de que ele não teria cumprido a decisão Sim. do agravo de instrumento de decidir todos os pontos colocados na impugnação a um laudo pericial. Bom, eu particularmente acho o seguinte: o agravo regimental, se a decisão cria gravame para quem está postulando, não vejo como não conhecer. Não vejo como não conhecer. Só não se conhece, e aí é uma ressalva que eu faço, né? Até porque parece que, pelo menos acho que a maioria pensa assim, é no agravo de instrumento, que nesse tem regra processual própria, dizendo que só cabe ao relator eventualmente revê-lo. Não é isso? Do instrumento. No de instrumento. Agora, se não há restrição e há previsão em tese de recurso de qualquer decisão do relator que cria gravame à parte, e o gravame tinha uma pretensão de liminar na reclamação, né, se ela é procedente ou não, de todo jeito, na visão de quem interpõe a reclamação, ele quer uma resposta do colegiado, né? Eu prefiro, nesse caso, né, como não há restrição ao cabimento do agravo, conhecer. Essa é a minha posição. Valdemar, até porque Vossa Excelência acabou aferindo, né, a ausência de prejuízo, né? A senhora fez a valoração, é isso? Que não há o prejuízo que justificasse a decisão. Porque o inciso 3º fala que, se houver prejuízo, é um dos requisitos para conhecer do recurso. Aqui, eu aferi o quê? Que não há. Não há prejuízo para os então, agravantes. nesse contexto, se a senhora entender que é possível nós alinharmos, essa discussão é trazida realmente pelo desembargador João, por isso que eu fiz a consulta antes, para ver se nós poderíamos entender em sede de agravo, uma vez que há, né, análise do prejuízo, pelo desprovimento, para que a gente possa fechar em... Não tem problema, pode ser. Posso adequar? Desembargador João? Não, eu mantenho. Mantém? É só para não dar, porque nós íamos aqui criar um empate na parte dispositiva, né? Apenas isso. Eu não tenho problema nenhum em acompanhar, eu faço minha ressalva pessoal, eu prefiro seguir a Câmara. Não acompanhar, senão vai dar problema. O desembargador Guiomar vota pelo desprovido, conhecendo o desprovendo, ela conhece o desprovendo, eu também, e eu voto só pelo meu conhecimento. Entendi. Conhece doutora, e nega o provimento. Desprover. Eu só queria entender um pouco mais, para mim, vai ficar mais claro, a posição do desembargador João Ferreira. É o seguinte,
a norma regimental elegeu a ausência ou não de prejuízo como hipótese de admissibilidade do recurso. Ora, isso já é mérito. Quer dizer, há aí uma junção dos dois aspectos, o mérito e a hipótese de conhecimento. Como é que eu vou dizer que não há prejuízo se eu não conhecer o recurso primeiro? Ou vice-versa? É uma redação equivocada, eu acho. Eu tenho um voto longo, eu critico essa redação do regimento interno. Então, fatalmente, para conhecer, você vai ter que dizer que tem prejuízo, ou não. Mas espera aí, mas o agravo regimental, como de resto as decisões... Só cabe quando dá prejuízo. Não, veja você, o que ele antecipa, mas na verdade ele antecipa, ou ele tem natureza cautelar, ou ele tem natureza de antecipação da própria pretensão deduzida. Então, se nele está embutida a própria pretensão deduzida, é a antecipação dos efeitos. Tem que examinar, né? Então, não haveria nunca hipótese de não conhecimento sobre esse enfoque. Como é que é? Nunca haveria uma hipótese não, de não se for intempestivo, se não for parte legítima, se tiver prejudicado. Não, sobre o inciso 3, que admite, no nosso regimento interno, de decisão de relator, certo? De qualquer decisão em processo judicial administrativo, qualquer decisão de relator, cabe agravo regimental desde que haja prejuízo. É a hipótese 3. Quer dizer, então, quando para mim admitir o cabimento, eu vou ter que dizer que se há ou não prejuízo. Entendeu? Essa expressão aí é a decisão em tese, ela tem que crasar o gravame para a parte, em tese, né? Porque se vai ter prejuízo ou não, só o mérito vai dizer. Mas é saber se ela é uma decisão, se ela é uma decisão interlocutória, em última análise é isso, se ela cria algum gravame, né, etc. Tal. Como ele está pedindo uma antecipação de tutela numa reclamação, né, como ele está pedindo uma antecipação de tutela numa reclamação, resta saber se é ou não o caso de antecipar-se os efeitos do que seria a decisão de mérito. Né, é a minha opinião. Vamos afinar, desembargador João? Por unanimidade? Desprovido, não? Não, ele quer ressalvar. Não, ressalva do ponto de vista só. Só ressalvado, né? Então, é por a unanimidade, conhecido e desprovido. É isso. Muito bem. Então, o 4 da pauta, recurso conhecido e desprovido à unanimidade nos termos do voto da relatora, que irá fazer a retificação. É isso? Muito bem. 2 da pauta, da minha relatoria, conflito negativo de competência suscitado entre a 6ª Vara da Comarca da Capital, em face da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário. No caso, a discussão do conflito envolve a competência para julgar uma ação de rescisão contratual. O suscitante justifica que o juízo suscitado não conheceu a prestação jurisdicional definitiva com apreciação de mérito. A conversão da lide em ação de indenização por perda não justificaria a restribuição dos autos por se tratar de controvérsia a ser dirimida em cumprimento da sentença. O órgão suscitado declinou de sua competência por considerar a matéria discutida passou a ter natureza eminente civil em virtude da conversão da ação em perdas e danos. A douta Procuradoria opinou pela procedência do conflito e para que seja declarada a competência do juiz da 3ª Vara Especializada. Consulta do outro procurador presente. Parecer mantido. Eu estou em consonância com a orientação ministerial, reconhecendo, com base, inclusive, em 2 precedentes do nosso tribunal, pela competência do juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital para processar essa rescisão. E justifico que, se a pretensão indenizatória constitui efeito da rescisão contratual, a mera conversão em perdas e danos não afasta a natureza bancária da lide. E digo mais, a competência para processar e julgar as ações do contrato de arrendamento mercantil recai sobre as varas especializadas de direito bancário à luz do provimento 0409, em seu artigo 1º, inciso 1, parágrafo 1º. Não sei se precisa mais algum esclarecimento, eu consulto o desembargador João Ferreira Filho como
Eu estou de acordo. Voto. Doutor Guiomar, doutora Vandimara. Então, proclamo o resultado. Conflito negativo de competência julgado procedente, em consonância à unanimidade, com consonância com o parecer ministerial. Para fixar a competência do juízo da terceira vara especializada em direito bancário. Passo agora ao 3 da pauta, também da minha relatoria. Trata-se de embargos infringentes, interposto Valmir João Lazarim, Amarildo Lazarim e Normélio Mari, contra acórdão de folhas 520 a 538, o qual foi desprovido a apelação por maioria. Os embargantes sustentam que o ônus da prova em relação ao abandono da área recai sobre os embargados, a falta de insurgência administrativa ou judicial sobre o despejo do imóvel não afasta a culpa dos embargados pela rescisão do contrato, suportam os prejuízos financeiros em virtude da retomada arbitrária do imóvel, a ensejar a indenização por perdas e danos, optaram por pleitear perdas e danos, pois teriam se sentido coagidos ao buscar o direito sobre a posse da área. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não proferir, exigir-lhe o cumprimento, sendo cabível, em qualquer dos casos, a indenização por perdas e danos. Pede um provimento para prevaleça o voto proferido pela douta relatora, que foi a desembargadora Clarice. Os embargados não apresentaram contestações, embora intimado ao relatório. Eminentes pares, eu levantei ex officio uma preliminar de inadmissibilidade recursal a despeito da decisão da douta revisora, doutora Marilce Andrade Haddad, ter aceito o processamento, ou ter admitido os embargos para julgamento nesta turma. E justifico. A decisão, ela foi mantida por maioria, a decisão singular. A reforma era justamente pretendida, foi dada no voto vencido. E a orientação doutrinária que trago de Fred Didier, do Luiz Orione, e ela vem calçada em precedentes do STJ, é no sentido de que são inadmissíveis embargos infringentes quando a sentença inviabiliza a interposição dos embargos infringentes, ela é mantida. E o professor Luiz Orione ainda vai além. Diversamente do sistema anterior, não basta agora, para cabimento dos embargos infringentes, a mera divergência na votação, ou seja, nem todo acordo não unânime renderá aso aos embargos infringentes. Dentro dessa nova configuração, o recurso não cabe mais embargos infringentes quando ocorre divergência só no julgamento preliminar ou na apelação interposta com sentença terminativa e também há de haver, e é o caso, tribunal confirmado, embora por maioria do voto, a sentença definitiva. E a orientação do STJ dita pelos ministros Ricardo Cueva, Raul Araújo e Maria Isabel Galotti, nesse sentido, os embargos infringentes são cabíveis, o acordo não unânime reforma a sentença de mérito. Não há de se falar em falta de exaurimento de instância ordinária, os embargos, então, infringentes mostram incabíveis na hipótese quando não houver reforma da sentença de primeiro grau. Então, nessa linha jurisprudencial e doutrinária, eu não estou conhecendo dos embargos, mas fiz voto caso não seja essa orientação. A lei processual é clara, só cabe infringente quando o acordo reformar a primeira sentença. Aí foi confirmado e não reformado. Exatamente. Sem divergência, posso anunciar o resultado do julgamento? Quando eu advogava, era independente. E quando eu advogava, tanto fazia. Agora mudou. Quando eu advogava, podia, reformando ou mantendo, tivesse maioria, cabia infringentes. Aí depois resolveram, só quando reforma. Mas não tem nem parcial, nada aí? Não tem nem parcial, nada? Porque, de repente, tem algum ponto que foi divergente? Nada. A desembargadora Clarice votou pelo provimento parcial do apelo. E a revisora e a desembargadora, então, a doutora Marilce, desembargadora Marilce, e a doutora Maria Helena
acompanhou a revisora, desprovendo, ou seja, mantendo... Por inteiro, né? Por inteiro. Então não tem nem um mínimo de divergência, né? Até aqueles despachos meio padronizados, né? Bom, não precisa anotar esse comentário. Eu anuncio o julgamento do 3 da pauta. Recurso não conhecida, à unanimidade, nos termos do voto do relator. Mais algum? Só esse. Bom, eu, diante do encerramento da pauta, dou por encerrados os trabalhos, agradeço a todos a presença, especialmente o desembargador Gomes Teodoro Borges, que nos atendeu para a formação desse quórum.